Galera, aconteceu um imprevisto aqui, galera. A meta hoje era fazer 100 quilômetros, mas aconteceu esse imprevisto. O câmbio se desmanchou. Começou a folgar e aí a gente foi começar a querer mexer nas marchas e o bicho desmanchou todinho. Agora nós estamos tentando montar de novo. O problema é que nós estamos tentando achar o jeito certo, mas vai dar certo isso aqui. O problema aqui é que ninguém nunca fez isso daqui. O problema é que nunca ninguém fez isso, mas nós vamos descobrir. O que você acha, galera? Será que nós conseguimos montar isso aqui? Você acha que nós terminamos isso aqui e faz o pedal? Olha, ó, essa parte do meio aqui, ó. Pá, uns cabos que entendem de bicicleta, uma hora dessa daí estão rindo aqui. Esses cabos Desmanchou a partezinha do meio. Daí. Mas vamos ver, né? Comenta aí, galera, se nós vamos conseguir mesmo ou não. Vamos mostrar montado aqui pra vocês depois. Se não montar, é o jeito de nós pegar uma carona.